Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em busca de oportunidades, pequenas oportunidades de entendimento, de estudos e reflexões acerca dessa maravilhosa ciência espírita. Como sempre fazemos, abrimos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amado mentor, Emmanuel. A lição é a 25. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João capítulo 6, versículo 10. E nos diz Emmanuel: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, guardam-lhe as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Lição, mais uma vez, daquelas maravilhosas que nos fazem refletir na maravilhosa grandeza de uma passagem tão bela e importante, cujo título Tende calma nos remete para a natureza especial da necessidade de comunhão entre os nossos pensamentos e a harmonia divina. Explicando aqui, Emmanuel, nessa passagem, o quão é importante estarmos nos momentos mais aflitivos, nos momentos mais dolorosos por quais nós passamos, por quais nós enfrentamos, nos desafios ardilosos da vida, nas imprecações, nas armadilhas, que possamos nos manter calmos para que os recursos divinos, os recursos benfazejos da boa inspiração possa verter sobre nós. Não, mais uma vez dizendo, exemplificando que Maria chorou no Calvário, Pedro se atormentou, Judas tirou a própria vida. Ou seja,
sabemos que aqui na terra as dores e os percalços são fortes e que, portanto, o choro veio para nos acalentar as energias psíquicas, mas que devemos chorar não em desespero, mas sentindo a dor profunda, ao mesmo tempo orando, pedindo e agradecendo pela oportunidade de luta maior, mas que o façamos com a devida educação espiritual, que só pode vir da calma. Tende calma hoje e sempre, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje, dia 29 de outubro de 2023. Seja bem-vindo. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar, na realidade, como nós sempre fazermos pequenos apontamentos à luz da ciência espírita. Não queremos aqui mergulhar nessa vastíssima obra que muitos dos nossos irmãos da seara espírita já fizeram aí estudos maravilhosos, basta procurar no YouTube. Mas queremos aqui fazermos e sempre nos dedicarmos a pequenos apontamentos à luz da ciência espírita. E o capítulo que nós vamos estudar, fazermos nossos apontamentos, é o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico e a Micropatologia Psíquica. Capítulo maravilhoso que André Luiz nos traz. Como sempre fazemos, a obra Missionário da Luz é esse livro que nós utilizamos, né? Pequenininho aí, você vai ver aí no final, na sua telinha aí. E obra psicografada por Chico Xavier, né, editada pelo Espírito André Luiz, na sua obra sobre a vida no mundo espiritual, né? Compreende essa conjunto de obras, né? E essa obra foi publicada em 1943. O capítulo 13, então, ele fala sobre o desenvolvimento mediúnico. E é um capítulo que discorre e apresenta a existência de uma micropatologia psíquica ou espiritual. E, ao mesmo tempo, explicando a marcha da existência, né, do homem ou da mulher para o seu desenvolvimento mediúnico, que é a integração corpo-espírito. Porque nós entendemos, né, que é um ponto extremamente importante, ela traz uma revelação científico-espírita. Ela traz uma revelação científica espírita acerca da existência de uma micropatologia psíquica. Derivada de quê? De desajustamentos aflitivos da mente sobre o que? Os hábitos corporais, sejam eles do sexo, da alimentação desenfreada, ou do uso abusivo do álcool. E como esses, né, desregramentos, né, promovem implicações, o atraso ou desenvolvimento mediúnico. E André Luiz traz aí a maravilhosa existência, ou a revelação científico-espírita da existência dos bacilos psíquicos. Então, André Luiz vai narrar o estado de desenvolvimento mediúnico de 3 candidatos à mediunidade e o ataque que são portadores de enfermidades derivadas da própria atuação do médium no plano físico existencial, através
do seu uso excessivo ou desregrado de algumas funções do seu corpo material, desconhecendo aí a existência entre o corpo espiritual, como nós já estudamos, e o corpo físico, ou sobretudo se descuidando da ascendência do corpo espiritual sobre o corpo físico. E aí André Luiz apresenta um panorama sobre a degeneração orgânica causada por bacilos psíquicos, explicando a atuação no corpo e os estágios de proliferação, evidenciando a importância dos compromissos com a higiene mental. Nós já estudamos, a existência lá no episódio 19, sobre forma-pensamento. Nós estudamos essa questão dos bacilos psíquicos e a ecologia psicosférica. Você pode ir lá no capítulo 19, no episódio 19, onde nós temos aí também uma abordagem inicial sobre isso. E aqui a pergunta é: realmente existe micropatologia psíquica? Então André Luiz, ele é exemplar. André Luiz é categórico nessa explicação, nessa existência, em que a ciência material ainda há de penetrar-lhe os domínios dessa existência, os domínios dessas manifestações, para que possamos também desenvolver terapias educativas, terapias consoladoras, ou terapias de cuidado, de saúde, sobre a micropatologia psíquica, estudando aí os tipos, quem sabe, de bacilos psíquicos, as suas formações e as suas implicações no ordenamento corporal, mas produzidos pela mente de cada um de nós. É interessante que a gente pode considerar 5 pontos essenciais que André Luiz traz nesse capítulo maravilhoso, que é o desenvolvimento mediúnico, mas poderíamos chamar também de um capítulo sobre a micropatologia psíquica. Primeiro, André Luiz nos diz mais uma vez, categoricamente, que a mediunidade não é um dom físico que nós recebemos. Mediunidade é conquista do espírito, não um dom mecânico. Nos traz a importância da limpeza da mente, ou como ele chama, do vaso espiritual. Ele explica a necessidade de coexistência entre a conduta existencial e a conduta espiritual, que muitas das vezes nós, ainda como espíritas, tentamos diferenciar esses dois planos, o plano corporal e o plano espiritual, como na realidade estamos vivendo aqui corporalmente, mas em espírito estamos comandando todas as nossas ações. Então, o que nós, através, no nosso embate a esse grande parque que é a Terra, esse grande parque convidativo ao exercício das nossas funções, nos convidando aos desregramentos, é aí que entra o processo educativo da conduta espiritual sobre a conduta existencial. E aí André Luiz traz também a importância das manifestações mento-psicofísicas, explicando claramente
que todas as manifestações físicas derivam de influenciações espirituais. E aí ele traz 3 casos maravilhosos da micropatologia espiritual, micropatologia psíquica, através da construção dos bacilos psíquicos que são acometidos ou que são produzidos em 3 irmãos candidatos à mediunidade. Primeiro, no capítulo 32, nós vamos fazer essa lição de trás para frente, do final para frente, porque, como nós aplicamos aqui, mostramos aqui, como que André Luiz, ele nesse capítulo, ele 3, ele discorre sobre esses 5 aspectos da natureza espiritual e do corpo no desenvolvimento mediúnico. Então, o primeiro deles é que a mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja concepção não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com autoeducação sistemática e perseverante. Está lá na página 32. Tem tudo a ver com a lição que nós abrimos, Tem de Calma, de Emmanuel, em que nesse campo de lutas terrenas, é justamente nessas lutas que se começa o trabalho de ajustamento da nossa purificação através do que? Da nossa autoeducação sistemática e perseverante. Por quê? Porque é no exercício do não, ou seja, o não ao desregramento, não com aquele doloroso sentimento de perda, mas sim com aquele saudável sentimento de autoeducação, de cometimento do uso das nossas manifestações corporais, que são apenas as possibilidades e oportunidades que temos aqui na Terra de exercício das nossas funções espirituais. E André Luiz fala sobre os candidatos à mediunidade. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Ou seja, André Luiz diz claramente aqui que muitos de nós, a gente abusa das muitas oportunidades. Ou seja, e que muitas das vezes, que na maioria das vezes, os candidatos ao desenvolvimento mediúnico, eles não se predispõem àquela própria limpeza, que é uma limpeza não simplesmente aquela que antecede as reuniões mediúnicas, mas sim uma limpeza de conduta, uma limpeza de autoeducação, em que, na realidade, nós estamos aí conjugando a nossa necessidade material com as nossas necessidades espirituais, a nossa educação espiritual, sobre o uso ou sobre o estado
da matéria, que são apenas o quê? Pequenas oportunidades de nos mantermos aqui vivos, ou seja, são as possibilidades de manutenção da nossa existência material, enquanto espíritos encarnados, mas que ela não está em lados opostos, como muito bem ficou, na realidade, exacerbado ao dizer que a carne, o pecado está na carne. O pecado não está na carne, está na mente, está no espírito, e não existe pecado. Existe sim uma falta de educação espiritual. E o que é o pecado, entre aspas, senão justamente aquela falta de educação espiritual sobre o uso e o uso das condições materiais aqui na Terra. O ultrapassamento das linhas de condutas da educação espiritual, do exercício da elevação moral. E aí, essa frase é muito interessante. Nós, estudantes da verdade, ou seja, André Luiz, no plano espiritual, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre a matéria e o espírito. Aqui, muito bem identificada a matéria e espírito com E minúsculo, como nós já estudamos isso. Integrados na certeza de que toda organização universal, ou seja, matéria e espírito, se baseia em vibrações puras. Ou seja, podemos também, no exercício das nossas relações materiais, estabelecermos ali as vibrações necessárias e educativas, pois em tudo está também a essência divina. Sobre a mediunidade, André Luiz vai falar. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Aí está, então, a exemplificação de André Luiz no quadro mental em que nós nos posicionamos aqui na Terra. Ou seja, atender a missão santificante do sexo no seu plano respeitável, como a alimentação, como um aperitivo que às vezes nós fazemos em companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos. Uma boa refeição, de modo algum, significa um desvio espiritual. Mas quando, lamentavelmente, nos debruçamos exatamente no exercício desenfreado dessas faculdades, ou seja, do sexo, seja da alimentação, seja da bebida, ou quaisquer outras atividades existenciais, nesse momento, esses excessos representarão o quê? Os desperdícios das nossas forças, o quê? Dos nossos centros vitais, que vão fazer com que todo o nosso organismo trabalhe para canalizar nossas forças nervosas, para canalizar essas energias para esse centro vital, na qual nós exercemos ali aquela ação desenfreada, desregulando todo o nosso organismo. E aí promovendo, então, o quê? Promovendo a construção lamentável dos bacilos psíquicos que vão nos corroer e atrasar o nosso adiantamento. E aí vamos ver rapidamente agora os 3 casos que André Luiz nos traz sobre a micropatologia espiritual. O primeiro, que é o problema sexual, o segundo, o hábito alimentar, e o terceiro, do problema alcoólico, que estão lá nas páginas 27 a 29.
Então, o primeiro deles, André Luiz fala, Alexandre, que é o mentor, né? No caso de André Luiz, eles estavam, então, numa reunião mediúnica, né, de assistência espiritual, e aí Alexandre apresenta, primeiro empresta, né, como nós já vimos, né, no capítulo sobre epífise ou glândula pineal, Alexandre empresta ou doa um pouco de quê? Da sua capacidade magnética para que André Luiz possa expandir sua capacidade de visualização. Então, fala. Ofereceu-me Alexandre seu vigoroso auxílio magnético e contemplei com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. E Alexandre fala, então, para André Luiz, isso André Luiz, então, já observando de perto o que? Um candidato à mediunidade. E Alexandre fala, repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssimas luminosidades, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas das sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André. Não temos sob os olhos o espiroqueta de Escaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Que explicação maravilhosa. Esse é o primeiro caso, ou seja, dos bacilos psíquicos de origem sexual provocados pela, como André Luiz fala aqui, Alexandre explica, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O segundo caso, é o caso do alcoólico. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente.
porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme, pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, terrível engurgitamento. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam seus centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalho de rins na excreção de elementos corrosíveis, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-ia, talvez, impossível a continuação da vida física. Mas aí um caso explicando não só a natureza dos problemas corrosivos derivados da ingestão alcoólica desenfreada, como o aparecimento de mais larvas espirituais ou larvas psíquicas que vão aí atacar de forma feroz, vão aí atacar as células hepáticas do sangue. É triste, mas é isso que acontece. E o terceiro caso, um instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nesta irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha grandeza, a estranheza, o orientador Alexandre falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga, desviada nos excessos da alimentação.
Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, o que nós vemos é que nós percebemos muito pouco ou nem percebemos a existência desses passivos psíquicos, a existência dessa micropatologia psíquica que se forma da nossa condição espiritual desenfreada, em nos mantermos ali localizados no consumo excessivo das nossas faculdades materiais de diversas ordens. Então, André Luiz nos traz ali a existência, sim, de um mundo micropatológico psíquico, ou seja, a existência da micropatologia psíquica, a existência de bacilos psíquicos que são derivados do quê? Da produção da nossa mente no desvio das funções orgânicas, sejam eles aqui sexuais, alimentar, alcoólico e tantas outras, como por exemplo, naquelas conversações frágeis, das conversações maldosas, das conversações que buscam ali atacar o próximo. Tudo isso são condições que levam à produção de bacilos psíquicos. E nesse caso, no nosso desenvolvimento mediúnico, André Luiz traz a importância dessa educação, não simplesmente como aquele hábito que antecede as reuniões, mas sim um processo de higienização através de uma conduta do uso educado das nossas faculdades materiais, que apenas nos servem a nossa condição existencial. Mas, como André Luiz disse, que o consumo de pequeno aperitivo entre nossos amigos, nossos familiares, o exercício da faculdade do sexo respeitável na nossa condição familiar, da união entre dois casais, o hábito de uma refeição saudável, em nada disso constitui um desvio espiritual, mas é no excesso desenfreado que vai nos levar à nossa dissociação do nosso centro de equilíbrio emocional e espiritual, trazendo aí as patologias psíquico e espirituais que vão aí conformar, além daqueles parasitas existentes, aqueles problemas existentes derivados de uso de substâncias, mais doenças ou corrosões psíquico-espirituais que vão atacar as nossas células do organismo, promovendo aí doenças psíquico-físicas. Então, meu irmão, minha irmã, muito agradecido por essa oportunidade de trazer mais aí alguns apontamentos à luz da ciência espírita de um capítulo belo, maravilhoso de Missionários da Luz. Desenvolvimento da mediunidade, que dizer, existem várias escolas, mas queremos localizar aí a importância nos nossos hábitos de higienização do vaso físico enquanto conduta espiritual, enquanto conduta da nossa limpeza permanente como um processo autoeducativo e não simplesmente naquelas horas que antecedem as reuniões. Meu caro irmão, minha cara irmã, busque a construção do seu ser. Sedes perfeitos na sua autoeducação. Ainda estão distantes das condições
espirituais maiores. Mas, como co-criadores no plano menor, podemos aqui nós produzirmos células benfazejas que vão alterar as nossas condições espirituais, o nosso corpo espiritual, e nos dar condições cada vez maiores da produção dos benefícios salutares ao nosso corpo espiritual e, portanto, à nossa saúde existencial, nos permitindo lutar com calma diante das dificuldades humanas, diante das dificuldades existenciais. Meu amigo, minha irmã, muito obrigado por estarmos aqui. Se possível, possa tu divulgar esse canal, que fazemos esse pedido do nosso coração, mas que, sobretudo, tu estude e se edifique à luz não simplesmente das privações, mas do afastamento dos desregramentos. Deus te ilumine hoje e sempre, e para esse novembro que se inicia, mais um mês aí de boas lutas, de bons combates para tu e toda a tua família. Que assim seja.